Você já se perguntou por que algumas marcas aparecem sempre nas primeiras posições do Google, nas redes sociais e até no boca a boca dos clientes? Nos dias de hoje, as buscas são o primeiro passo da jornada de compra. Posicionar bem a sua marca nas pesquisas pode ser o diferencial entre ser encontrado ou ser esquecido. Eu sou Daniel Sakamoto e hoje vamos falar sobre como esse posicionamento afeta diretamente a visibilidade, a confiança e as vendas, principalmente nos negócios locais. Gostou do tema? Então se prepare porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 194, a importância de posicionar bem a sua marca nos buscadores de pesquisa. Este episódio tem o apoio do SPC Brasil, maior empresa brasileira de gestão e inteligência de dados. E para essa conversa temos uma convidada que entende profundamente do assunto. Lúcia Fassarella, sócia fundadora da PMove, empresa de tecnologia voltada para dados e insights, e vice-coordenadora nacional da CDL Jovem. Olá, Lúcia, seja muito bem-vinda ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Tudo ótimo, Daniel, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês para falar de um assunto que é muito importante para todas as empresas de todos os tamanhos, né? Muito bem, a gente fica feliz em receber você aqui. E antes da gente entrar nesse papo sobre posicionamento digital, eu queria que você se apresentasse para o nosso público, falasse um pouquinho da sua trajetória como empreendedora e um pouco da história da PMove. Ótimo. Bom, a minha história como empresária, né, como empreendedora, ela começou muito pelo efeito da CDL Jovem, né? Então, a CDL Jovem, ela trouxe o empreendedorismo realmente na minha jornada. Com praticamente 18 anos eu entrei na CDL Jovem, conheci, né, a CDL Jovem Vitória, que foi a minha casa, né, meu aprendizado, e eu vi que ali realmente fazer com que a empresa, né, fosse um fator que eu conseguiria mudar, vamos dizer assim, um pedacinho do mundo, né, do meu mundo ali, contribuir com muitas coisas, principalmente gerar emprego, então fazer realmente esse ciclo, né, econômico mudar era uma coisa que me interessava, né, muito, me interessa ainda hoje. Você tem empreendedorismo na família, histórico? Tenho sim, meus pais, né, meu pai até hoje tem 42 anos de empresa, né, tem uma transportadora e também é produtor. Uhum. Então, já tinha esse grande exemplo, meu avô, né, morreu, aí faleceu com 94 anos, perdão, e todos os dias ia na empresa, né, então a gente sempre teve esse exemplo do trabalho, né, e através da empresa, né. Então, com o passar do tempo, eu fui percebendo que realmente eu poderia, né, fundar uma empresa, e aí fundar uma empresa não depende de dinheiro, né, muitas das vezes, depende realmente de uma vontade, e não também de uma grande ideia, mas sim de resolver problemas, né, ali que você tem no mercado. Então, né, fiz engenharia, né, sou formada em engenharia de produção, né, minha formação pelo Instituto Federal do Espírito Santo, no qual lá também, né, me piscou ali, né, eu ser uma engenheira de produção onde eu resolvia muitos problemas, né, Fabris e tudo mais. E aí na minha jornada eu pude trabalhar em algumas empresas, né, então essas empresas me formataram ali uma profissional técnica que eu falei, ótimo, né, essa parte técnica agora vai ser muito bom para eu, né, montar a minha empresa. E aí eu tive empresa de aluguel de container, né, já fui consultora de outras empresas, também abri minha consultoria, fiquei 4 anos nessa jornada de consultoria, depois falei, não, eu acho que agora eu tô pronta, né, para avançar. Foi aí que, né, eu conheci o Rafa, né, que é meu sócio, né, e a gente fundou a P2P Inteligência, né, então a PMove, esse ano que a gente trocou, né, e fez o trabalho de branding, que a gente vai conversar aqui também um pouco, né, a importância de identificar isso, né, o momento dessa troca. E aí a gente fundou a PMove, né, então estamos há 5 anos no mercado, né, hoje a gente tem mais de 3 mil marcas no portfólio, né, estamos em todos os estados do Brasil, em 438 municípios. A gente brinca que a gente está ainda uma criancinha, porque nós temos aí mais de 16 milhões de CNPJs, né, que a gente pode atingir como cliente, então isso só dentro do Brasil, mas o mercado é mundial, né, então a minha história, basicamente, né, veio nisso. Então, eu não posso deixar também de falar um pouquinho da CDL Jovem, porque é uma instituição onde hoje eu exerço, né, a vice-liderança, né, da coordenação nacional. Representa muito, né, a minha vida, então eu realmente tive várias coisas da minha vida que foram por conta da CDL Jovem, e hoje eu contribuo também voluntariamente com esse cargo, incentivando, né, outras pessoas a entenderem que ter um CNPJ é muito transformador, é muito desafiador, o peso, ele é realmente grande, né, quando você quer crescer, principalmente, né?
Então, a CDL Jovem vem com essa jornada, né, de aprendizado constante, você poder se conectar no Brasil inteiro com muita, né, gente e também trocar as dores e as coisas boas, né? Então, o grupo da CDL Jovem, né, hoje é um grupo que, né, eu gosto bastante, me dedico, né, aos projetos e que fez essa jornada, vamos dizer assim, ficar mais leve por essa contribuição, né? Então, tem os desafios e com certeza alguém já passou por ele, então dá pra gente se ajudar, né, contribuir. Não, muito bom ouvir de você o quanto que a CDL Jovem foi importante e reconhecer o trabalho empresarial que vocês têm desenvolvido, né? Como você falou, são 5 anos de mercado, vocês já conseguiram conquistar muita coisa e conseguem identificar que ainda tem muito mais por vir. Muito. Vamos começar falando um pouquinho sobre posicionamento digital. O que é posicionamento digital? Como que as empresas devem olhar para esse tipo de estratégia que é tão relevante nos dias de hoje? Eu acho que o posicionamento digital, quando você fala de digital, eu gosto muito de parar assim e pensar um pouco, porque tem muita gente que acha que digital precisa ser alguma coisa muito complexa. E na pandemia, eu aprendi muito que o digital, ele depende do que você vende, qual que é o seu tamanho. Porque pro digital, pro grande, você tem que ir realmente como um tubarão, né, pro mercado. Só que para o pequeno, às vezes que ele tem uma padaria, né, tem ali uma esmalteria e tudo mais, às vezes um bom WhatsApp, né, ali uma boa lista de transmissão já é o seu canal digital. Então, estar bem posicionado digitalmente, eu falo que você precisa analisar o que você vende. O que o seu negócio, ele precisa ali no digital para você encontrar os seus clientes, para os seus clientes digitalmente conversarem com você e se transformar numa conversão, numa compra e por aí vai. Então, eu acho que estar bem posicionado é você identificar, né, onde que o seu cliente está, né? Então, se você tem, por exemplo, uma esmalteria, será que você precisa fazer conteúdo para o YouTube? Será que realmente a pessoa que está procurando você, ela vai no YouTube procurar como fazer unha ou senão ela vai procurar aonde que eu acho uma manicure, uma esmalteria? Se colocar no lugar do consumidor do seu produto ou serviço. Como que você pesquisaria o seu próprio negócio? Entendeu? Por onde que você encontraria? Porque muitas das vezes o universo do digital hoje tem tanto canal, é tanta rede, tanto canal, tanta coisa, que a gente se perde. Só que eu acho que não existe fórmula pronta. Eu acho que o que o seu negócio vende, se coloca você consumindo o seu próprio negócio. O que você faria? E aí eu acho que você começa a entender o que é posicionamento digital. Então, estar bem posicionado digitalmente é estar no local onde o seu cliente ideal te pesquisa, né? Então, você tem ali, igual eu dei, né, a estatística dos CNPJs que a gente pode atingir, só que dessa fração de 16 milhões, que o meu cliente ideal, né, ele talvez não vai estar dentro desses 16 milhões. Então, a gente começa a entender ali quem realmente pesquisa, como que esse cliente me encontra e por aí vai, que aí a gente vai estender esse bate-papo. Então, eu acho que posicionamento digital é isso, né? O seu negócio, ele suporta todas as redes ou suporta talvez 2 redes estrategicamente, né? Então, se eu tenho a entrega, como eu disse, eu entrego um pão caseiro, você não vai entregar um pão caseiro, talvez, lá em São Paulo com tanta efetividade. Agora, ali no Sudoeste, né, que a gente está em Brasília, né? Então, se você entregar num bairro, né, e tudo mais, talvez no WhatsApp e no Instagram seja um bom posicionamento digital. Então, eu acho que estar bem posicionado é onde que o seu consumidor identifica você. Legal. E aqui a gente está falando basicamente com empreendedores, né? Nosso público aqui do Varejo SA Podcast é empresário, empreendedor. Quando a gente fala do mundo digital, hoje a gente fala de um conjunto de canais. Muitos. Canais são, por exemplo, WhatsApp é um canal, Instagram é um canal, site é um canal, buscadores é um canal. Então, assim, tem diversos canais digitais. Então, quando a gente fala de posicionamento, é em vários canais. Qual que é o maior desafio para quem ainda não investe em posicionamento digital? Qual que é a barreira, ou vocês que atendem muitos clientes que talvez pela primeira vez vão investir, onde que você acha que é o ponto de virada para uma empresa, um empresário olhar e falar assim, quero investir no digital? Por que eles não investem e por que eles começam a investir? Eu acho que o porquê não investe talvez seja a resistência, né, de falar assim, cara, tem tanta rede que eu não sei por onde começar. Eu acho que esse do porquê não fazer, hoje em dia existe tanta ferramenta gratuita, né? Antes de avançar para um investimento, para você testar e aí colocar o seu aprendizado de startup, né? Errar rápido e acertar rápido. Se permitir errar é um bom fator.
Porque se você, né, igual no nosso caso, né, você cria ali uma página do Google, né, você tem um Instagram, aí você começa, ou às vezes até um WhatsApp, né, ali business, né, um WhatsApp corporativo, onde você cadastra um catálogo, onde você cadastra o seu cardápio, por aí vai. Você não está gastando nada financeiramente, porque hoje, como empresário, o que a gente pensa? Economizar. Né? O caixa ali é realmente, né, o nosso pote de ouro. Então, a gente olha muito para essa jornada de economizar antes de, né, investir. Ou ainda, um outro erro que eu vejo muito é estar muito preparado, né, para poder começar. Eu acho que não precisa estar muito preparado. Na verdade, se a gente pensar bem, a gente nunca vai estar muito preparado. Então, o tentar ali com ferramentas básicas, né, coisas que você já tem ali, até mesmo gratuita, como disse. Cara, um bom WhatsApp formatado, acredite. Se você tem um cliente, por exemplo, você vende um serviço, se você está ali disponível no WhatsApp, você pede um orçamento e você demora 3 dias hoje, no cenário de hoje, para devolver aquele orçamento, você já perdeu aquele cliente. Entende-se, então, que é um canal gratuito, que precisa ser só bem organizado, que você não vai investir e que vai te dar conversão. Ali você vai vender. Então, eu acho que esse fator de tentar é muito significativo, né? E aí, a questão também do depois para avançar, né, num pagamento ali, por exemplo, de uma mensalidade de um serviço, numa agência, num patrocinado, eu sempre falo também o que faz sentido. Porque não adianta nada, né, chegar uma agência, por exemplo, né, e aí é o alinhamento de expectativa. Você tem ali, sei lá, R$5.000 por mês. E você está pensando que você tem R$5.000 e você tem diversas redes. A primeira coisa que você tem que pensar é, aonde que o meu cliente está? Pensa se você é um restaurante, né? Que tem muitos restaurantes e por aí vai. Ou se não, uma oficina, né? Um serviço, um comércio, uma loja. Você acha que é mais fácil te atingir na hora do almoço com um patrocinado às 11 horas da manhã na sua rede social, porque você está o tempo todo com o celular na mão, ou um patrocinado no Google? Um patrocinado na rede social? É mais chance. É onde você está com mais frequência. Exatamente. Então, começa a se colocar aquele primeiro assunto. Se coloca no lugar de onde quem pesquisa e você mesmo vai estar consumindo o seu próprio serviço. Então, digitalmente, essa barreira, eu acho que ela começa a quebrar quando você tenta, você erra, corrige rápido, não se frustra, porque esses R$5.000 não pode virar uma frustração. Ele tem que virar um aprendizado. Quando você perde dinheiro, na Pmove, com a nossa experiência, a gente perdeu muito dinheiro até acertar nos nossos, né, patrocinados. A gente ficou muito tempo sem executar o patrocinado porque era difícil vender um serviço que você não consegue explicar de imediato. Então, a gente começou a pensar, tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos nos permitir errar, né? Testou. Exato, testar. Ah, Lúcia, mas nem todo mundo vai ter o dinheiro para investir. Começa devagar, porque... Começa com pouco. Exato, começa com pouco. E aí vai ter a lógica. Se você investe pouco, talvez você não vai ter o retornão ali de imediato. Mas você vai conseguir começar a aprender ali a lógica daquele canal, né? Que aí vai virar um canal de captação para você. E aí, ao invés de você estar na porta da sua loja só esperando aquele cliente que passa na calçada, você está ali, né, atingindo uma fatia populacional muito maior, né, com aquele anúncio. E você, ao invés de ter que aprender a mexer no local, né, que eu sempre falo, cara, você não é especialista naquilo lá, contrata alguém que faça. Seja especialista naquilo. Vai vender o seu hambúrguer, entendeu? Vai vender sua calça jeans, vai vender o seu pão na padaria. Entende como que funciona o mecanismo, porque isso é importante, porque você vai ter que pedir, olha, o meu pão, ele não tem farinha. Não adianta nada você fazer um patrocinado que tenha o pão com farinha, que você vai trazer ali pessoas que não estão comprando o pão certo, né? Então, entender isso é muito importante. E eu acho que hoje a gente tem fonte de conhecimento abundante, né? Principalmente com as inteligências artificiais que respondem muito rapidamente, né, o que a gente quer. E aí eu acho que é nessa construção. Então, o ponto positivo e também negativo é não tenha medo de errar, porque todo mundo erra. Errou, não é frustração, pega como aprendizado, entende como aquilo funciona, né? E também tenham pessoas ou, né, tente alinhar a expectativa, porque não é a agência de marketing que vende para você. Não é a Pmove que vai vender sozinho para você. Se você chegar lá na loja, você, por exemplo, tiver um péssimo atendimento, não vai resolver. Ou retornar, né, ali um WhatsApp, pode parar de fazer qualquer coisa. Você tem que ajustar o seu processo dentro de casa. E aí é um outro problemão que você tem que identificar, né? Então, eu acho que esses dois caminhos bem fáceis. Errar rápido, fácil, conserta, não se frustra, vai de novo, que é isso que é ter negócio. Muito bem. Bom, a conversa, a gente está começando aqui, mas acho que já tem boas reflexões, né?
primeiro ponto importante para quem está nos ouvindo é o que a Lúcia falou. Se coloque no lugar do seu cliente, para você entender a jornada dele, para você entender onde que são os pontos mais importantes para você investir. Em segundo lugar, teste. Hoje em dia, essa é uma premissa fundamental. Teste, erre rápido, conserte rápido e aprenda. Não tem jeito melhor de aprender do que testando. E não fique esperando a hora certa, o momento ideal para implementar melhorias, inovações, tecnologia no seu negócio. Como disse a Lúcia, você nunca vai estar 100% pronto. Então, assim, comece pequeno, depois vai melhorando. Acho que esse é um bom caminho. Já temos esses três insights aí importantes da nossa conversa. Lúcia, queria entender um pouquinho como que você enxerga a questão da competição no digital entre pequenas empresas, médias e grandes empresas. A sensação, o senso comum diz que as grandes empresas dominam, porque tem mais estrutura, mais tecnologia, mais investimento e uma marca mais reconhecida. Mas, na verdade, a gente vê que muita empresa pequena consegue ter relevância em posicionamento digital também, né? Como que você explica isso? Olha, eu acho que sim. Eu acho que as grandes, elas imprimem sensação de lembrança, né? A marca está sempre na sua cabeça. Por exemplo, a Coca-Cola, você sempre lembra dela. Tá ali a campanha de Natal, você lembra. Mas aonde você compra a Coca-Cola? No mercado local. Você não vai lá na Coca-Cola comprar Coca-Cola. Então, você depende do distribuidor local, né, para aquilo. Então, é uma união entre as marcas, entre, né, ali, vamos supor, a indústria e o varejo, né, nesse caso, nesse exemplo que eu dei. Eu acho que o pequeno, ele tem um grande trunfo, experiência. Hoje em dia, com a inteligência artificial e com esse mundo digital que às vezes até sufoca a gente, né? Que é tanta coisa, né, para você olhar, é tanta informação, é tanto canal. E aí eu me coloco como dona de empresa, porque hoje em dia eu também tenho todas as minhas obrigações, né? Como empresária, né? Do CNPJ, como também ali, né? Dentro do core do meu negócio. Então, imagina, você tem esse tanto de coisa para você organizar, né? E você tem alguns trunfos na mão que o grande não tem. Então, assim, você está próximo do seu cliente na região geográfica, né? Então, ali você tem os exemplos de qualquer comércio, né? E tudo mais. Eu acho que a experiência, ela diz muito. Então, se tem uma padaria ali na sua frente, né? Não vai ser uma grande marca, por exemplo, às vezes da indústria, né? Que pode até chegar no seu telefone, mas você vai consumir localmente. Então, a experiência, né, hoje eu acho que é o carro-chefe de quem tem um negócio local, né? Então, todos os negócios estão locais, né? Meio lógico, né? Todo mundo tem um endereço, né? Mas você tá próximo do seu cliente, eu acho que te permite isso. Ontem aconteceu até uma coisa engraçada. Eu tava no jantar e aí a pessoa se apresentou e falou o nome da empresa dela. Eu falei, nossa, eu sigo você no Instagram. Só que tem, né, de marmitas fits, né? Só que eu sigo o quê? Grandes indústrias de marmita, né, fit. Só que ela, né, eu sigo localmente porque a experiência dela ali, né, no consumo foi melhor para mim do que o grande. Ela né? conseguiu furar essa bolha. Exatamente. Então, eu acho que o pequeno, né, assim, essa competição, a gente não vai conseguir competir com o gigante. Esquece, né? O caixa dele é fortíssimo demais, né? Mas eu acho que o pequeno, ele precisa começar a pensar nessa referência. Se eu tenho sempre um bom atendimento, se eu tenho um produto sempre conforme, coerente, a minha entrega é sempre rápida, ágil e tudo mais, eu vou conseguir chegar naquele público, entendeu? Eu vou fidelizar aquele público. Não vai ser inteligência artificial, não vai ser o patrocinado, né? E tudo mais. Acho que a tecnologia, ela é meio, mas o final, que a gente está, inclusive, precisando muito, boas experiências, imprimir boas experiências, né? Então, parece assustador, mas ainda o simples bem feito é difícil de fazer pra caramba, entendeu? Então, e faz a diferença, né? Faz muito. Então, eu acho que, assim, não adianta você querer competir com quem você sabe que é muito grande. Mas o que aquele muito grande faz? Ele vai atingir a massa inteira, ele quer volume, né? E talvez o seu volume vai ser muito menor, muito mais lucrativo, muito mais inteligente. Você pode ter mais margem. Exatamente. Então, você vai trabalhar, às vezes, um produto seu ali dentro da região geográfica que você vai vender, né, de segunda a sexta, por exemplo, você fabrica aquele produto, vende aquela roupa e por aí vai, né, com uma experiência muito grande que pode ter certeza que o grandão lá, né, não vou citar a marca, mas às vezes um grande magazine, não vai conseguir, né, vender, por exemplo, uma base de colchão. Esses dias eu estava precisando de uma base de colchão. Se eu entrar na internet, quem vai me dar os melhores preços? Os grandes magazines. Só que quem eu consegui para me entregar o mais rápido possível? Tem os grandes magazines? Tem.
o local eu liguei e falou, eu tenho aqui no meu estoque, eu levo agora para você, entendeu? Então é uma experiência rápida, né? Não, eu acho que fica bem claro isso que você está falando, até em outras entrevistas nossas aqui do Varejo SA, a gente já conversou muito sobre isso. Os pequenos negócios, eles têm que identificar quais são os seus pontos fortes. Exato. Ele não tem a mesma marca forte, ou o mesmo poder de investimento, mas ele tem outras características que pode torná-lo atraente para o consumidor local. Exato. E seja personalização, uma boa experiência e saber resolver os problemas de uma maneira mais flexível, né, do que uma grande marca. Os pequenos podem, eu acho que essa fica uma boa reflexão. Agora, Lúcia, explica para a gente um pouquinho assim, existem essas estratégias de posicionamento digital, que são maneiras para você aparecer para o cliente. Como que isso impacta em conversão? Porque, na minha opinião, assim, a conversão ela é talvez tão importante quanto o posicionamento. Como é que se complementa as duas coisas? Eu acho que é interessante isso porque, na minha cabeça, o conceito de marketing existe marketing para vender. O marketing não está ali à toa. O objetivo é venda. Exatamente. Nem sempre audiência ou posicionamento. Exato, venda. é venda. Porque mesmo que você tenha uma boa audiência, aquela audiência você vai querer que ela compre. É vendas, né? Se você se posicionar bem porque você quer mostrar a sua marca nova, ótimo, vai fidelizar para você fazer o quê? Depois vender. Audiência sem compra é como se fosse só um alimento pro ego, né? Exatamente. Aí, assim, é uma fidelização de marca? Ótimo, mas você tá fidelizando porque na hora de comprar você quer que a pessoa lembre da sua marca, venda. Entendeu? É venda. Uhum. Então, é muito legal isso porque se você pegar o conceito de posicionamento, pega o português, posicionamento, né? Então, você tá em uma posição, né? O posicionamento, quando a gente está falando de posicionamento, você tem, né, ali o posicionamento que a gente está na base orgânica, que é onde você tem os cadastros nas grandes plataformas, né? Então, você tem várias plataformas, Google, Waze, Uber, 99, você está ali posicionado. Só que para você ter a alavanca daquele posicionamento, aí é onde entra, né, os investimentos, né? Pago ou se não também trabalhar a performance orgânica. Então, estar bem posicionado é também identificar onde. Claro. Você, por exemplo, está no Google, o Google é um ambiente que você já está intencionado a comprar, mesmo você pagando patrocinado. Pensa comigo, você vai procurar um supermercado delivery. Você, intencionalmente, você está procurando um supermercado delivery na região geográfica. Você vai ter o quê? O patrocinado lá, só que você está esperando o cliente. Aí você tem um posicionamento. Agora, lá no Instagram, né, na rede social, você tem o poder de ir atrás do desejo, gerar o desejo. Porque a gente está o tempo todo com o celular na mão. E às vezes você está no LinkedIn, você está no WhatsApp, né? Que hoje 99% dos celulares no Brasil são conectados no WhatsApp e acessam diariamente. É o único país do mundo, né? Isso, inclusive, eu vi tem pouquíssimos dias isso, que o próprio Meta, né? Deu essa estatística, é o único país do mundo que 99% dos celulares são conectados nessa rede. Então, imagina. Cara, você ter o WhatsApp é o mínimo, né? Mas aí, né, não perdendo essa parte, você tá ali com o Instagram, como eu disse o exemplo do restaurante, né? E tudo mais. Eu tô aí em gerar desejo. Eu tenho esse poder de colocar um patrocinado na sua tela, aparecer e você falar, opa, não estava pensando nisso, mas agora eu tô. Nossa, que legal, eu quero comer essa coxinha aqui que apareceu na minha tela, né? Porque ela... Você cria o desejo. Exato. Então, esse posicionamento é você pensar, o seu cliente, ele já está intencionado na pesquisa ou ele vai ser intencionado por você? Aí você começa a pensar, cara, agora eu preciso me posicionar. Onde que eu me posiciono bem? Né? E você tem diversas plataformas. Mas eu também volto àquele início. Não adianta nada você ter 10 redes e você fazer, sabe o quê? Depender só de uma, né? Para vender. Ou se não fazer bem, sabe o quê? Uma e não fazer bem as 10. Adianta você estar bem posicionado em todas? Hoje, se a gente falar tecnicamente, quanto mais plataformas de pesquisa você está e mais redes, elas estão se lendo. Então, o seu post do Instagram, ele posiciona no Google. Hoje. Naturalmente, um levanta o outro. Exatamente. Quando você tem essa conexão, né, de discurso, você começa a ter, né, ali o mecanismo de pesquisa, e agora com a inteligência artificial, ele vai trazendo as informações de pesquisa. Então, você vai nutrindo uma grande rede, que vai nutrir outra grande rede, que vai nutrir outra grande rede. Ou seja, está todo mundo te jogando para um bom posicionamento. Só que não adianta nada, aquela velha história. Eu mando um WhatsApp para vocês, só daqui 3 dias você me responde.
Falhou na venda. Adianta ter bom posicionamento? Não. Tem que ter complemento, né? Exatamente. Um bom posicionamento com um bom processo de atendimento, processo. conversão e vendas. O básico bem feito, tá? Exato. A gente não tá falando nada aqui de tirar de R$1 milhão de reais. Há 100 entendeu? anos é isso. É o básico. Exatamente. E aí só mudou, sabe o quê? O lugar. Antes eu apertava a mão do Daniel na porta ali da minha loja, hoje o Daniel me manda uma mensagem. E aí o Daniel só vai na minha loja realmente se ele precisar. Então só mudou realmente os caminhos, mas as formas são as mesmas. E eu acho que agora a gente já tem mais 2 ótimos insights aqui. Não adianta você estar muito bem posicionado onde o seu cliente não está. Exato. Ou seja, você precisa saber onde ele navega para você se posicionar bem. E não adianta você estar muito bem posicionado em só um canal. Hoje em dia, nós, seres humanos, somos multicanais, né? A gente navega na internet, a gente utiliza o WhatsApp, a gente frequenta a rede social. Então, acho que essa diversidade, como você falou, né? Uma rede alimenta a outra. Então, é importante ter diversidade e é importante você estar localizado em várias redes e nas principais de acordo com o seu público-alvo. Exato. E aí tem um ponto também que é legal, assim, de citar. Aonde está sua vitrine? Se eu te encontro no Google e depois eu preciso entrar em outro local para ver se o cardápio, talvez o Instagram é a sua vitrine, entendeu? Mas o seu fator de compra, às vezes, é o Google, porque ele vai traçar uma rota e vai chegar lá no seu estabelecimento. São complementos, né? São super complementares. Então, fazer bem feito todas essas redes, independentemente se você vai pagar um patrocinado depois e tudo mais, que eu acho que aí é um depois, né? E onde você vai gerar o desejo, é um complemento. Mas, assim, fazer bem feito essas redes e olhar esse caminho, mais uma coisa, se coloca no lugar. Se você fosse comprar de você mesmo, onde você iria? O que seria consumir? Onde você clicaria? Tá legal esse texto? Não tá? Só coisa básica. Mas, Lúcia, pra gente aqui, eu, por exemplo, que não sou especialista nisso, fico me perguntando, existe muita estratégia por trás disso? Existe conhecimento técnico, estratégia, aprofundamento nas características de cada rede. E um micro e um pequeno empresário, a maior parte das vezes, ele é especialista naquele core business dele. É de vender aquele produto, aquele serviço. Então, fica muito claro que o cenário ideal seria contratar um especialista para isso. Como que está a questão de custos? É acessível para um micro e pequeno esse tipo de atendimento especializado, técnico, em posicionamento digital? Ou ainda é uma coisa mais para médios e grandes empresários? Não, com certeza. Existe tanta coisa gratuita que às vezes até o pessoal se assusta. Até dei o exemplo do Sebrae, né, que promove muito a parte digital. Existem cursos ali que exatamente em 60 minutos você vai implementar uma inteligência artificial, né? Em 30 minutos você consegue entender bem como que você instala ali, né, um WhatsApp Business, né, que é para o negócio, né? E também você tem as empresas, assim como a Upmove, por exemplo, a nossa mensalidade é super acessível para o pequeno e para o médio, né? Quando você está falando de um fator de investimento, você ali dispensar, né, ali do seu caixa, né, R$399 mensais é um custo pequeno. Só que você tem também ali outros serviços mais especializados que vão custar mais caro, mas que vão entregar também outras coisas. Só que tem muita coisa gratuita. Dá para começar com pouco investimento. Dá para começar de graça, né? Talvez o que você vai precisar? Investir um pouco de tempo, né? Então, o seu tempo, às vezes, que custa, né? A gente sabe, né? O tempo, ele tem um custo, mesmo que você não calcule, né? Ele tem. E que você, às vezes, vai se dedicar... Vou pegar, assim, uma semana, né, da sua jornada ali, do seu negócio, fala, cara, eu vou parar uma semana que eu vou me dedicar a isso. Eu sempre falo, você quer virar especialista em marketing digital, em posicionamento digital, consultor? Não, geralmente o dono do negócio, o pequeno, o micro, que é a nossa base, né, ele não quer. Mas eu sempre falo, entender o pouquinho ali daquilo que você está fazendo, por que você vai contratar aquela empresa, por que você contratou a Upmove, o que ela vai te entregar, por exemplo, o que vai entregar, isso é o mínimo. Então, dá para começar de graça, dá para começar com pouco investimento, né? Existem muitas ferramentas no mercado também que você tem ali, né, um autosserviço que você mesmo gere, né? Então, também existe no mercado, né? Não só serviço, né? Que você também vai ter o quê? Um custo bem pequeno, né? Iniciar. Só que aí a gente vê muito exemplo do procurador de milagres, né? A gente não pode ser mais o empresário procurador de milagres. Eu não posso entregar para o Daniel o meu negócio e falar, Daniel, me salva. Pode ter certeza, o Daniel não vai te salvar. Quem vai te salvar vai ser você mesmo. Você entende do seu processo, você que vende lá o seu hambúrguer, você que vende sua padaria, sua bicicleta e por aí vai. Então, a gente tem que alinhar a expectativa e falar assim, olha, eu tenho os meus processos, né? E tem um ponto legal, e aí como engenheira de produção eu vou abrir esse parênteses.
A gente fala de processo, parece um negócio assim, né? Imenso, grande, complexo. Processo bom é o desenhado no papel. Então, você pega o seu processo... Começo, meio e exato. fim. Como que o meu cliente chega? Ele entra na porta. Escreve, cliente entrou na porta. Primeira coisa que o cliente faz é, você dá bom dia pro cliente. Escreve. Tudo isso. Isso é processo, gente. Processo é um conjunto de ações. Então, olhar para o seu processo vai te ajudar a você posicionar bem a sua empresa. Olhar para o seu processo vai te ajudar a você posicionar bem e pensar em qual rede você vai investir. Ah, não, peraí, eu posso enviar pelo delivery, então no meu processo eu tenho que ter embalagens para delivery. Eu tenho que embalar o produto para eu enviar, né? Eu tenho que mandar uma mensagem. Ele vai pagar o quê? Para um link de pagamento, ele vai cadastrar aqui um cartão de crédito, ele vai pagar, né, através ali da entrega e tudo mais. Você está olhando todo o seu processo para você se posicionar bem. Né? Então, essa parte também tem que desmistificar. Aí é só um pouco de esforço. Tem que parar aquele preguiça, parar de arrumar o salvador da pátria, alinhar a expectativa, pega o seu negócio pelo cabestro ali, né, e vai, entendeu? Entendeu? E é isso que você está falando. Acho que o alinhamento de expectativa é fundamental, porque, assim, de maneira bem simples, né? O posicionamento digital é meio que aquele jogador que vai colocar o atacante na cara do gol. Exato. Mas quem vai fazer o gol é a empresa. É o atacante. Exatamente. Então, a empresa tem que pegar aqueles clientes que chegam a partir de um bom posicionamento digital e, por meio dos seus processos internos, fazer um bom atendimento e converter em venda. Então, acho que esse alinhamento de expectativa é interessante porque o ouvinte nosso, ele tem que entender que estratégias de posicionamento digital não vai resolver todo o seu problema. De repente, vai aumentar o número de clientes que vão chegar no seu estabelecimento, o número de pessoas que conhecem a sua marca, mas aí todo esse processo daí adiante já é um outro tipo de estratégia. Lúcia, tem uma questão que hoje em dia é muito importante, a gente tem visto e ouvido, né, de especialistas, que às vezes muito mais importante do que uma marca ser famosa é o que os consumidores dizem a respeito daquela marca. Nós estamos cada dia mais levando em consideração a opinião dos outros na hora de comprar um produto, utilizar um serviço, ir a um restaurante. A gente fica muito ligado nas avaliações, né? Sim. Conta pra gente como é, assim, que vocês enxergam lá na PMove, em termos de posicionamento digital, a importância das avaliações e como que o empresário tem que trabalhar para melhorar e ter mais avaliações do seu negócio. Olha que importante, a gente falou de se posicionar bem. Se você entrar numa rede, pode ter certeza, eu vou até olhar para a câmera, você vai ser, né, bem avaliado ou mal avaliado. Problema toda empresa tem. Como ela se comporta com o problema nas redes é que fala muito sobre ela, né? Então, eu falo muito isso. Acho que até a minha frase de venda sobre isso, né? Eu uso muito lá dentro da PMove. O que acontece com as plataformas hoje? Praticamente todas embarcam a avaliação. Então, o iFood tem avaliação, o Google tem avaliação, o TripAdvisor tem avaliação, o Yelp tem avaliação, o Reddit, que é uma rede nova, e tem, né, ali uma comunidade que avalia as coisas e por aí vai. O princípio da avaliação é, o Daniel veio no meu negócio, ele ficou feliz e ele foi lá, né, e fez uma avaliação. De forma, né, ali passiva, você mesmo abriu a rede e avaliou. Isso é o cenário ideal. Perfeito. Porém, não acontece. Quando você abre uma rede, por exemplo, do Google, né, que a gente é especialista, muitas das vezes você abandona aquele perfil, porque você não é o especialista para cuidar dele. Mas aí tem a PMove, né, no mercado para salvar, né, ali a gente ser realmente especialista nisso. Empresas especializadas nas plataformas, né, hoje que possuem avaliação. E fazer a gestão de marcas nas plataformas. Exatamente. E aí, o que acontece? Essa avaliação, o positivo, você concorda que ele não é um problema. Eu fui lá, você me avaliou, né, e tudo mais. O grande problema começa aqui. Primeiro, quando você não gerencia aquela informação, então você abandona aquele consumidor. Ele falou oi com você digitalmente e você fez o quê? Não interagiu. Não interagiu. Tecnicamente falando, você perde performance por não interagir, né? Só que vamos falar agora sem ser técnico. Eu, Lúcia, né, vi o comentário do Daniel, só que o comentário era negativo. A empresa também não viu. A minha nota, né, geralmente você tem ali um ranking, né? Eu vou falar uma palavra, um ranking. De 0 a 5, de 0 a 10, né, que tem, exato. Então, você tem, todas as plataformas possuem os seus rankings, né? Se você tem uma estrelinha e eu não te conheço, você vai ser julgado por aquela estrelinha. A gente está hoje com 93% do primeiro clique do Google na avaliação. Quando a gente clica a primeira vez, a gente está clicando sempre na avaliação. E assim a gente faz. Lá no Mercado Livre, para ver se o vendedor é um bom vendedor. A gente faz no iFood para pedir ali, né, o cachorro quente, por aí vai.
Então, o princípio da avaliação, ele é um ambiente colaborativo, reputacional, então você tem a sua marca sendo falada, né? E que se você deixar isso abandonado, vira uma terra sem lei. Falando de você. Então, você que deveria ser o xerife daquela informação não está sendo. Quando você toma posse daquela rede, você começa a gerenciar aquela avaliação, não é que você vai comprar a avaliação ou fazer manobras, né, ali que não podem ser feitas. Mas quando você começa a trabalhar a sua reputação, a sua marca, né, ali, né, o seu branding, né, a sua gestão daquela informação, você parte do princípio que as pessoas elas vão elogiar, ótimo. Existe meio, existe forma de você solicitar avaliação, né? Existe a experiência no final do consumo ser essa avaliação, que é o que aconteceu, inclusive, essa semana comigo. Eu fiquei, assim, até feliz, porque tem 5 anos que a gente está no mercado e a avaliação era um requisito de medo do empresário. Deus me livre, Lúcia, eu vou pedir avaliação. Por quê? A pessoa vai reclamar... Não. Pelo contrário, a pessoa que vai reclamar de você, ela vai em qualquer canal. No Reclame Aqui, no Google, no Instagram, no iFood, ela vai te encontrar. Se você não der atenção àquela reclamação, talvez aquilo lá é um problema recorrente do seu processo que você tem que olhar. Eu tenho clientes supermercadistas que reformaram a calçada de tanta gente que reclamava do acesso. Eu tenho cliente que de tanto reclamação de não atender o telefone, ele montou uma central de atendimento. Então, é parar de ter medo disso, porque a avaliação, ela fala, né, do que aconteceu ali na hora, né, a nossa impressão. Cara, seu pedido chegou quente? Chegou, mas chegou gelado? Você vai ter uma reclamação. Então, não aconteceu no processo? Tem 10 pessoas falando que seu pedido chegou gelado, significa que você está mandando, talvez naquela região geográfica, ou é longe demais, e você tem que analisar se realmente você pode atender aquela região geográfica, ou senão você vai fazer o quê? Manda um pedido, troca a embalagem. Tem algum problema acontecendo. Então, assim, o princípio das avaliações é tenha a avaliação e não tenha medo daquilo. É um feedback, né? Exato. É uma maneira de você melhorar. Saiba o jeito de fazer. Geralmente, as plataformas, elas têm o quê? Eu brinco, né? Não é um cliente oculto, porque você sabe quem avaliou ali no momento, mas é um cliente disponível a te avaliar. E as coisas boas que acontecem, não deixa também assim, não, elogiou, tá bom. Não. Elogia, entende o que ele está elogiando, entendeu? Para aquilo ser replicado, às vezes é um elogio, né, na equipe, isso dá muito bom, o atendimento melhorou e por aí vai. Né? Então, o princípio das avaliações, ele tem, eu vou te falar hoje, dentro do nosso serviço, talvez ele é, assim, um dos principais critérios que a gente mais bate com os clientes. E, inclusive, a gente implementou lá na PMove o processo de treinamento das avaliações. Por quê? Como é isso? O empresário fala assim, Lúcia, eu não tenho tempo para ensinar meus funcionários, né, treinar. E eu sei que eles não vão pedir. Não, então deixa com a gente. Já que a gente está assumindo essa responsabilidade da sua rede, a gente vai treinar os seus gerentes, né, os seus imediatos. A gente tem hoje rede de restaurante que tem 400 unidades, que a gente montou treinamento para as 400 unidades. Rede de farmácia com 300 PDVs, que a gente treinou os 300 PDVs. Treinou o colaborador para solicitar a avaliação. Exato, do jeito correto, porque você não pode pagar, né? Você não tem que colocar seus funcionários, avaliação fake, nada disso. Isso é proibido pelas redes, né? Isso daí fere a política de privacidade. Perde toda a credibilidade também, exato. Né? Voluntariamente, né, ali o cliente ele já vai te avaliar. Agora, se você tem, né, meios ali, né, de solicitação e sabe que aquela avaliação é muito importante para o seu negócio depois do consumo, é muito importante você ter, né, essa solicitação. Então, assim, a impressão da Lúcia, da ótica, que eu fui buscar, né, o meu óculos, no final ele falou, olha, a avaliação, né, aqui nessa plataforma é muito importante pra gente, porque o próximo cliente seu pode ser quem? O que tá lendo a avaliação. Então, pronto, morreu a venda de uma forma perfeita, né, matou ali aquela venda, né, de uma forma perfeita. Então, assim, eu tive tudo correto no processo, entreguei no prazo, comprei bem, tal, não sei o quê, e imprimi a minha satisfação nas redes. Nossa, muito positivo. Então, assim, o critério da avaliação, ele é extremamente importante. E vale a pena, ou faz sentido incentivar de alguma maneira a avaliação? Eu me lembro de já ter visto restaurantes que falam assim, se você entrar aqui e fizer uma avaliação, você vai ganhar um desconto, alguma coisa assim. Isso faz sentido? Isso é permitido? Isso é bem visto ou não? Não, isso não é permitido. Você incentivar com pagamentos, prêmios e tudo mais, não é permitido, né? Então, a gente sempre fala, né? Não dê nenhum benefício pela avaliação. Ela tem que ser voluntária, né? Ela tem que ser realmente porque ela gostou da experiência do consumo. Então, se você estiver ali pagando, né, ou dando algum benefício, significa que você está, às vezes, induzindo a pessoa de uma forma ali
a avaliar, né? Então, o que a gente faz, né? Sempre um pedido cordial, né? Dentro daquilo e tudo mais. Às vezes, se tiver o café, vai ser um acessório, mas não é isso que tem que fazer com que o seu cliente tenha que avaliar, né? Então, assim, tem uma experiência. E tem um ponto que muita gente tem medo da avaliação também, é que, ai, Lúcia, mas e se a pessoa não tiver um e-mail logado, ela não faz avaliação? No TripAdvisor, e se você não tiver o perfil, né, você não avalia? Se você não tiver a página do iFood, você não vai avaliar. Entende o quê? Hoje, no mundo inteiro, né, para você ligar um celular, você precisa de quê? De um e-mail. Um e-mail. É, um login. E é o e-mail. Então, você vai ter a pessoa. Pode existir, sim, vamos dizer assim, uma quantidade de clientes ali que realmente talvez não são mais digitalizados, né? Ou menos digitalizados. Mas, de maneira geral, a maior parte dos clientes, né? Ele tá ali com o celular na mão, apto a avaliar. Então, eu sempre falo, o cliente que vai reclamar de você, gente, ele vai reclamar. Ele já tá, né, ali pé da vida, ele vai te encontrar em todos os canais possíveis e ele vai, né, te avaliar mal. Não ter medo dessa avaliação negativa. Quando você realmente trabalha ali para as avaliações positivas chegarem, ou seja, os clientes satisfeitos fazerem avaliação, a avaliação negativa é só mais uma avaliação para você dar atenção. E de um ponto que às vezes você tem que melhorar. Eu tenho milhares de exemplos aqui de avaliações negativas que depois foram convertidas em avaliações positivas. Concessionária, por exemplo, que eu já tive, que eu atendi de uma avaliação negativa, que a gente converteu uma venda de um carro de R$400 mil por causa de uma avaliação negativa. Ela estava monitorada. Se a gente não monitorasse para o cliente, que ele não monitorava esse canal, né, como empresa, a gente passou a monitorar e ele sabe de imediato que aquela reclamação aconteceu. Identificando o cliente, respondendo no tempo certo, respondendo no canal que ele tem que entrar em contato, a gente ajudou nessa conversão. Conseguiu converter a venda. Então, assim, mesmo o pequeno, tá? A gente está falando de grandes exemplos aqui, mas o pequeno, aquela avaliação, ela é preciosa para você, entendeu? Do seu negócio. Ela é preciosa. Pequeno, cada venda importa. Exatamente. Às vezes, o grande tem um volume maior. Né? Não é cada venda que importa. No pequeno, sim, cada venda importa. Cada avaliação importa. Exatamente. Então, para quem está nos ouvindo aí, dê atenção às avaliações, incentive, estimule, seja cordial, peça mesmo para que te avaliem e faça uma gestão disso. Se você não tem condições, não conhece, não tem tempo, procure uma empresa que faça. Tem várias, como a Pimove, e tem outras que você pode ter esse tipo de suporte, esse tipo de atenção. Negligenciar não é o caminho. Ainda mais nesse mundo hoje em dia que a gente está... Nós somos, e aí não é idade, né? Geração review. A gente lê comentário e não tem a ver com idade. A gente lê comentário e a gente é influenciável totalmente por avaliações. Não tem jeito. E é isso que o seu cliente vai fazer também. Lúcia, a gente tem vivido aqui, especialmente depois da pandemia, uma forte transformação digital dos negócios no Brasil. Sem dúvida alguma, o brasileiro se acostumou no comércio eletrônico, a gente está cada vez mais habituado e as relações são mais amigáveis na parte digital. Com essa transformação, a gente tem visto também a necessidade das empresas fazerem um rebranding, né? Mudarem um pouco a forma como são vistas, a forma como se posicionam. Como que você enxerga isso? Até porque no caso de vocês passaram já, em 5 anos, vocês passaram por um processo. Fala pra gente um pouquinho sobre a importância do branding, da forma como a gente é visto e que a gente se apresenta, especialmente no mundo digital. Eu acho que a palavra branding, assim como posicionamento digital, marketing, também precisa de um entendimento. Assim, na minha visão, o branding é a gestão sobre a sua marca, né? Então, a gente tem a marca, tem a Pimove hoje, né? E quando a gente fez essa transição, foi porque a gente entendeu que a gente não comunicava mais com o nosso cliente sendo P2P Inteligência, né? Que era a nossa antiga marca. Então, a gente entendeu isso e ficou quase 1 ano, no nosso caso, né? Na verdade, foi mais de 1 ano, fazendo o trabalho, a mudança, né, do rebrand. No nosso caso, a gente teve um rebrand, né? Que foi ali um upgrade de nome, mudar toda a comunicação, né? Para a gente poder ser identificado. Nome, marca. Cultura, né? A gente mexeu na cultura da empresa, identificou realmente que a gente precisava, né? Evoluir em muitas coisas, em muitos sentidos, né? E aí a gestão sobre isso, que se transformou em quê? Em quais canais a gente deveria realmente estar? A gente começou a entender, né? Realmente eu vendo para todo mundo? Né? Todo mundo tem um negócio, se você pensar, eu venderia, né? Eu posso ter um montador de móveis, que você vai lá no Google e pesquisar, montador de móveis, né? Eu tenho pintor hoje no meu portfólio, eu tenho montador de móveis, né? Porque são serviços buscáveis, você vai lá no Google, vai pesquisar um produto, um serviço, né? Só que, será que
são os meus clientes ideais, ou seja, né, aquele perfil de cliente. Então, envolve o brand, né, a gestão da marca, ela envolve realmente... Essa reflexão e envolve também todos os pontos do seu negócio. Engana-se quem pensa que é só o nome, entendeu? Então, quando você começa a movimentar e se entender a importância do seu nome, do que você vende, você começa a olhar para sua marca falando, cara, realmente. E quando a gente fez a transição para o P-Move, foi muito engraçado, porque a gente comunicou para os clientes esse ano, em abril, né? E quando a gente comunicou, todo mundo falou assim, mas o que é o P? Só que o slogan abaixo, né, conectando, né, fazendo o fluxo on e off acontecer, né, se conectar, todo mundo começou a pensar. E o P, né, a gente transformou ele, né, em 2 pontos muito importantes. Pessoas, né, e locais, né? Então, em inglês, o places, né? Então, people, né? To places. Pessoas indo até locais. Então, o P, né? Faz essa conexão. Exato. E o move, porque a gente sempre foi reconhecido e quem falou isso não foi a gente. Foram os nossos clientes. Quando a gente fez uma pesquisa com os clientes e a empresa que a gente contratou especializada nisso, não foi a gente que quis se meter nisso, falando assim, vamos fazer aqui, mudar o nome, vamos pesquisar o nome, eu vou inventar o nome da nossa cabeça. Fez a pesquisa com os clientes, né? E eles retornaram pra gente, olha, tem coisa que vocês descobrem que nem eu sei. Então, a velocidade, o atendimento, né? Que hoje a gente tem um atendimento também super reconhecido. Estar disponível o tempo todo. Mesmo que não seja o seu assunto, a gente recebe tanta ligação dos clientes falando, Lúcia, eu perdi minha rede tal, me ajuda, eu quero investir, me indica uma empresa. Como que você acha que isso existe? Então, o movimento, né? O move de estar sempre em movimento. E aí a gente transformou, realmente, cara, a gente é bom nisso. Nós somos bons nisso, né? No serviço, né? Em fazer isso. Além da parte de dados, que é um pouco mais complexo, que é a nossa área de insights, né? Desse processamento, depois da pesquisa. Mas em si, o branding, né? Então, olhar para sua marca, com certeza faz total conexão com o seu posicionamento, né? Slogan, que é uma parte da marca, né? Pensa também, será que o seu cliente pesquisa o seu slogan ou o slogan está dentro do seu coração? Porque o P-Move, né? E pessoas ali, né? Fazendo o fluxo on e off acontecer. Você acha que o Daniel vai lembrar de P-Move ou vai lembrar de pessoas que vão acontecer? Ele vai lembrar da marca, do P-Move, do simples. Então, assim, o slogan também. Tem cliente nosso que chega e fala assim, Lúcia, mas eu quero o meu slogan lá. Mas ninguém pesquisa o seu slogan. Deixa o seu slogan, sabe onde? Na sua vitrine. No seu Instagram, na sua apresentação. É isso. Entendeu? Num post explicando por que você se chama... né, daquele jeito, né, e assim sucessivamente. Então, eu acho que o branding, né, na minha visão, né, e tudo mais, o que eu vejo também de mercado é isso, né, as pessoas se conectam com as marcas, só que marcas são pessoas. As pessoas se conectam no final com pessoas. Você não pesquisa um negócio e você não vai lá, você fez o quê? Pesquisou um negócio indo para uma pessoa. No final, uma pessoa, né? Uma mão humana vai te entregar ali. Ah, mas você comprou no digital, que você falou, né? Hoje a gente está 100% no fluxo digital. Eu, às vezes, só saio de casa se eu fizer uma pesquisa e vejo que o local está aberto para poder ir, né? E tudo mais. Eu vou lá no e-commerce e eu compro, mas tem alguém embalando. Entendeu? Então, assim, as pessoas se conectam com pessoas, né, dentro dessas marcas, né? Então, eu acho que olhar esse todo da sua marca, né? Não é só um conceito, eu acho que não é só um conceito que você negligencia, mas eu acho que é uma coisa importante que você tem que olhar realmente ali, né? O seu nome conecta bem o seu posicionamento. E nesse momento de alta transformação digital, acho que toda empresa, toda marca deve se questionar se é hora de mudar ou não, o que é preciso se adaptar, quais transformações eu devo implementar no meu negócio para continuar competitivo. E não ter medo de fazer coisas simples, né? Porque às vezes você acha que é simples demais, mas o óbvio precisa ser explicado. É mentira esse negócio que não. Mas o óbvio precisa ser explicado. Bom, a gente já está caminhando aqui para a parte final da nossa conversa, o tempo passou rápido, mas eu preciso muito ouvir você sobre o futuro da busca online. Hoje ficou muito claro pela nossa conversa a importância do posicionamento, os diversos canais, o quanto que as empresas hoje em dia precisam investir nisso. Mas o que você vê pela frente? Uma coisa que eu tenho percebido é que a inteligência artificial está impactando muito essa questão de busca online. Para algumas pessoas, em alguns casos, o Google deixa de ser referência e as pessoas estão indo via inteligência artificial. Como é que você enxerga isso e de que maneira a P-Move está se adaptando para essa mudança de posicionamento, agora incluindo a inteligência artificial como mais um canal, provavelmente? Sim, isso daí é muito positivo, porque você pesquisa alguma coisa na inteligência artificial e essa alguma coisa está vindo de algum lugar. A inteligência artificial ela vai consumir informação de um banco, né, de alguma referência. Então,
o posicionamento na rede impacta muito, porque se você quer que a inteligência artificial, às vezes, te referencie ali na busca, porque você está pesquisando, né? Você precisa estar bem posicionado nas redes, e aí cada rede aí, tecnicamente, vai buscar de uma fonte de dados, né? Uhum. E aí, mais uma vez, não negligenciar a sua marca, porque se você deixa também informações abandonadas, ela também vai te trazer informações abandonadas. Nem ela mesma garante a informação, porque lá no final da página, se você ver, ela vai falar, né? Consulte a fonte da informação. Né? Então, eu acho que, assim, a inteligência artificial, não tem aquele negócio que antes se escutava assim, veio para ficar e sumia, né? Não, peraí, já é uma realidade, já está implementada há muito tempo, todo mundo está utilizando, mesmo que você não usa ali, tem uma inteligência artificial, às vezes, trabalhando para aquele aplicativo que você está utilizando e por aí vai. Então, assim, a nossa busca mudou. Eu acho que o princípio da busca também mudou, né? A gente está buscando coisas ali o tempo todo, não só informação. A gente também não fica parando para ler muita coisa. Ela traz sempre informação resumida. E se você... Tá muito objetivo, Exato, né? Muito objetivo. Aí você começa a pensar, será que se você apresentar um produto tão longamente é necessário? Ou às vezes uma simples explicação, né? Venha conhecer o melhor hambúrguer do mundo. Não preciso falar a marca, você já sabe qual que é, que você vai lembrar, né? E aí, automaticamente, eu acho que ela trouxe essa visão, né, ali da rapidez, de ter as coisas muito bem resumidas, de onde o cliente está pesquisando. A geração Z não pesquisa no Google, a geração Z pesquisa no TikTok. Pois é. Então, assim, mudou também aonde pesquisar. E claro que tem inteligência artificial por trás disso. No nosso processo, a gente já vem há mais de 2 anos implementando inteligência artificial, mas no nosso caso nunca vai ser o fim, né? Ela é o meio, né? Ela ajuda a gente a fazer, né, bons gerenciamentos e boas, né, vamos dizer assim, aperfeiçoamento nos processos, né? Mas no nosso caso, né, a gente sempre tem a intervenção humana, né? Então, eu acho que o futuro, ele é você saber utilizar bem essa ferramenta ao seu favor, parar desse negócio de ter medo. Eu tenho medo que a inteligência artificial vai substituir. Gente, a gente já teve muitas substituições, né? Então, assim, o cavalo foi substituído pelo motor, né? O cavalo parou de existir? Não, mas com outro princípio. Né? Tô falando um negócio industrial básico, né? Como também antes você tinha que ir no restaurante, hoje a sua comida chega na sua casa. Ela substituiu o restaurante? Não, ela deu mais uma alternativa. Então, eu acho que a tecnologia e agora a inteligência artificial, elas são, né, ali meios, né, que elas evoluíram, elas vão estar parte da nossa rotina, assim como já são, né? Todo mundo tem um celular na mão, tem uma inteligência artificial. O seu e-mail tem uma inteligência artificial, né? Antigamente você tinha que filtrar lá os e-mails, hoje em dia você pede, né? Qualquer inteligência artificial, filtre os e-mails pelo assunto, pela voz, pelo comando de voz. O princípio de busca mudou. O perfil nosso de busca mudou. Eu consigo pesquisar por voz. Eu consigo deixar a inteligência artificial programar minha rota. Se eu vou fazer uma viagem hoje, já existe isso, né? Lá dentro do Google Maps. Você pode fazer a programação com a inteligência artificial. Eu vou para São Paulo. Eu quero comer nos Jardins. Eu quero ir no Ibirapuera, não sei o quê. Monte um roteiro com horas e como eu chego no local. Então... Tudo integrado. Tudo integrado. Então, eu acho que o futuro, ele... eu antecipo ele porque eu acho que ele é um agora, né? E ele vai sendo aperfeiçoado, né? E as pessoas vão ter que se acostumar ali. Como a gente também tem muita resistência de muita coisa, na pandemia, teve muita gente que a gente atendeu e que a gente sabe fazer o quê? Baixava o WhatsApp. Entendeu? E agora a gente vai baixar ferramentas de inteligência artificial. Exato. E esse é o processo, né? Esse é o processo. Então, assim, o futuro não é substituição, eu acho que é complemento. Não vai trocar a experiência da troca humana, né? Mesmo que hoje em dia a gente tenha o fato das relações humanas estarem um pouco mais distantes e estar mais conectadas digitalmente e menos ali presencialmente. Mas eu acho que não vai parar, né, isso de acontecer. E tem um movimento também das pessoas que estão, assim, vamos dizer, não parando de utilizar, mas se desintoxicando ali para experiências físicas, né? Então, eu vejo, assim, com super bons olhos. Eu sempre gostei. Tudo que lança de tecnologia, eu sou entusiasta. Eu falo, nossa, que legal. Será que a gente consegue fazer com isso? Acho que tem que ser esse pensamento. Ao invés de ser um pensamento de medo, né, ali de cautela, o que isso impacta o meu negócio? Será que... Porque realmente tem coisa que vai substituir, né, ali. E a gente tem que se adaptar. Exato. E eu acho que a gente vai se adaptar, né? Então, eu dei o exemplo do cavalo com motor, que foi um exemplo bem esdrúxulo, né? Mas antigamente tinha gente que ficava digitando o texto o tempo todo. Hoje em dia, com comando de voz, a gente poderia gravar esse podcast inteiro com uma inteligência artificial, inclusive ilustrando e fazendo vídeo.
Sem né? dúvida. Então, assim, não vai substituir a nossa conversa, porque ela não sabe o que está dentro da minha cabeça, nem dentro da sua. Mas ela pode transmitir isso, né, ali para quem, né, o público que vai nos ouvir, né? Então, eu acho que é isso, assim. Eu sinto um futuro muito legal, né? Muito especial, né? Que a gente não vai falar da parte ruim. É bom esse otimismo, sabe? Porque a gente entrevista muita gente aqui e o futuro não é tão otimista para muita gente. Que bom que para você é. E eu acho que a característica que fica aqui como mensagem é assim, as empresas que vão prosperar e continuar relevantes são aquelas que souberem se adaptar com essas mudanças. Com certeza. Acho que, sem dúvida alguma, o poder de adaptação e a flexibilidade fazem toda a diferença. Queria pedir agora para você deixar uma mensagem final aí para quem está nos ouvindo e que se convenceu da importância do posicionamento digital. Qual que é a mensagem que você deixa para quem quer aprimorar, melhorar e ter mais espaço e melhor posicionamento digital como uma mensagem aí final sua, Lúcia, por favor? Eu acho que olhar para o seu negócio como seu mesmo, né? Então, você vai escutar profissionais, você vai ter, né, a PMove como outras empresas, outros profissionais no mercado. De tudo que eu estou falando, não é só, né, de uma coisa específica, né? Mas você conhece o seu negócio. Foi você que montou, você que sabe do seu processo. Porventura, você vai precisar de ter pessoas terceiras dentro do seu negócio porque está crescendo e a dor faz parte, crescer faz parte, os desafios vão chegar e faz muita, assim, né? Eu falo que hoje em dia tem gente que olha e fala, nossa, que legal, vocês estão crescendo. Mal sabe o paredão de coisas que a gente está tendo que segurar ali nos braços para poder crescer. Mas se a gente internaliza isso como uma coisa positiva, pensa que foi você que escolheu aquilo, você escolheu empreender, você que escolheu passar por aquilo, você escolheu o quê? Ter um sonho grande, você escolheu, né, você escolheu aquele desafio. Então, tudo que vier, né, de desafio, enfrentar de uma forma muito positiva. Até porque tem coisa que você controla, tem coisa que não controla e que tá tudo bem. Então, assim, né, parece um discurso de pessoa muito otimista, mas não, eu vejo o problema assim, cara, o problema aconteceu, vamos resolver da melhor forma, né? Se eu conseguir agir sobre ele, melhor, porque sou eu que estou agindo, né? Se for outra pessoa, vão esperar que age da melhor forma. Então, eu acho que é isso, não ter medo das tecnologias, usar o que faz sentido, né? Não se aventurar também muito num lugar que você está tão na zona de desconforto ali, né? Que a zona de conforto, né, dizem que é ruim. Mas talvez, às vezes, é bom, né? Eu acho que ser racional. Porque o seu negócio foi você que montou, é você que sabe dele, você que tem o controle, entendeu, sobre aquilo, né? Então, muitas das vezes, até as grandes corporações, né? Eu acho que as grandes corporações, elas também sabem onde elas pisam, né? Mesmo sendo grande, né? Então, isso é um recado, assim, né? Eu vejo uma forma muito otimista, não é fácil, né? É muito desafiador ter empresa, né? No cenário de hoje em dia, até mesmo porque a gente vive num país, né, que equaliza e desequaliza o tempo todo, né? Desestabiliza e estabiliza o tempo todo. Mas é isso, faz parte do cenário, usar as ferramentas que tem aí no bom sentido, né? Se associa a boas instituições como a CDL e a CDL Jovem para você também ter amparo, né? Saber que aquele problema não é só seu, é igual de todo mundo, né? E bola para frente, né? Porque o negócio não para. Muito bem, parabéns, Lúcia, aí pela jornada sua empreendedora, parabéns pela sua visão de negócios, pela forma didática como você conversa. Obrigada. Para quem está nos ouvindo, foi muito bom. E para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a PMove, o serviço de vocês e tal... Vamos lá. Pode pesquisar no Google, né? Vocês estão bem posicionados no Google? Exato, né? Pela PMove, né? Hoje nós estamos lá, né? 5 estrelas, né? Então, foi realmente depoimentos dos nossos clientes. Como também pode entrar no nosso Instagram, né? No @pmove.digital, né? Que também vai... PMove. PMove, né? .digital. Então, p.move digital. Né, também que manda um direct lá, né, que se você falar que você viu do podcast, já tem um desconto, né, preparado aí para você, né, e acompanhar a gente nas redes mesmo. Hoje a gente tem a nossa vitrine, né, sendo o Instagram, né, o nosso corredor de pesquisa aí sendo o próprio Google, né, então a gente está nesses 2 canais, né. Falo muito que o nosso produto, né, ele é um produto por pequeno, por médio, por grande, por gigante, todo mundo vai ser bem-vindo, né, vai ser tratado de uma forma muito positiva e a gente quer fazer o negócio do cliente crescer. Se eu cuidar bem dele, ele crescer e ele entender que eu sou, né, parte importante ali da jornada dele, essa é a nossa missão. Então, fazer o fluxo da pesquisa online, né, se conectar com o offline é a nossa missão, né, e isso tudo tem que fortalecer todas as marcas, a minha e do cliente. Muito bem, muito bem. Conversamos hoje com Lúcia Fassarella, sócia fundadora da PMove, empresa de tecnologia voltada para dados e insights. Obrigado, Lúcia. Até a próxima. Obrigada. Muito bem, a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas.
Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. Nosso arroba é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil para nos encontrar.